Fala galera do Noob Video Aulas, estamos aqui para a aula 7, que se você chegou até aqui, a boa notícia é que você tá dominando tudo do básico. A má notícia é que essa é a última aula do básico, mas se a aceitação for legal, deixarem várias ideias aí nas mensagens, nos comentários ou no próprio campo de contato do blog, a gente pode vir com uma versão intermediária, avançada ou até mesmo outro tipo de linguagem que de repente haja interesse. Beleza? Então, para você deixar mensagem pra gente, entrar em contato, ver outras aulas, ou até mesmo só prestigiar o trabalho, acesse nosso blog, que está aí no destaque agora aparecendo na sua tela, e vou aguardar com muita ansiedade a sua visita, porque é nesse endereço aí que a gente mantém um projeto e que o projeto também é sustentado graças a anunciantes e as apostilas que são comercializadas aqui. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de HTML, aula 7. Para essa aula, ela vai ser um pouquinho enjoadinha porque nós vamos trabalhar com frames, ou seja, a gente vai ter que trabalhar com várias páginas ao mesmo tempo. Para isso, eu criei uma pasta onde eu vou salvar os nossos arquivos, vai ser muito importante nessa aula. E eu vou precisar também, além dessa pasta, de 3 blocos de notas, ou seja, eu vou ter que abrir o bloco de notas 3 vezes. 1, 2, 3. Você aí, se estiver mais tranquilo, não precisa necessariamente abrir os 3 de vez, mas eu já antecipei aqui o nosso problema. Bem, vamos lá. O que são frames? Frames são quadros. Você já deve ter notado que alguns sites eles têm um campo, por exemplo, um campo de menu do lado esquerdo, enquanto o texto você pode correr ele tranquilamente pelo lado direito sem interferir o conteúdo que está do lado esquerdo, ou seja, os conteúdos estão separados, mas numa única página. O que acontece é o seguinte, o webmaster, a pessoa lá criou um HTML aonde dentro desse código principal, outras páginas ou outras folhas de estilo, dependendo da linguagem que ele está usando, são chamadas e começam a funcionar em conjunto. Ou seja, eu posso dividir um canto da minha tela para abrir uma página, enquanto em outro canto abre, por exemplo, o conteúdo. Se tiver muito difícil, não se preocupa. À medida que a gente for construindo esse código, você vai entender melhor. Ok? Para isso, eu preciso pensar como vai ser minha página. A nossa página aqui, ela vai ter um menu no lado esquerdo e o conteúdo vai ficar do seu lado direito, num espaço maior. Então eu vou trabalhar primeiro o canto que vai ter o menu. Então vamos lá, vou abrir meu código HTML. Eu vou criar o campo body, eu não vou criar o head aqui, beleza? Porque essa aqui não é a página principal, isso aqui é uma das páginas que nós vamos criar para poder funcionar como um pedacinho da nossa página mesmo maior. BG Color. Aqui eu escolho o fundo para o nosso canto esquerdo da página. Porque aqui esse bloco de notas aqui vai trabalhar só com o canto esquerdo. Eu vou botar azul, que é azul celeste. Qualquer cor em inglês praticamente é aceito no background color. Esse campo aqui que faz o fundo. E o alinhamento vai ser... Vou botar left, porque eu quero ele na esquerda. Para não correr o risco de vazar, de desaparecer do outro lado. Lembra que em uma das aulas anteriores eu falei sobre o BR, que ele pula uma linha? Eu quero pular 3 linhas, então eu vou botar 3 tags BR aqui. E por fim, vou também fazer a fonte. Configurar a fonte. O font face. Eu vou querer que seja Arial, mas você pode botar o de sua preferência. O size, o tamanho, eu vou deixar igual a 2, porque é o tamanho padrão. Tranquilo que está aqui, né? Vou criar um título. Para criar um título eu boto H1, como a gente já viu na primeira aula, primeira ou segunda aula, se não me engano.
Meu título do meu menu vai ser menu. Eu vou ter que ir com um pouco de velocidade aqui para a gente não perder tempo para a parte principal da aula. E eu vou criar também os links. Eu quero que esse primeiro link aqui vá direto para o meu blog. Que ele abra na parte principal do nosso site a página inicial do meu blog. Então o que eu faço? Eu boto HTTP, eu tenho que botar o endereço inteiro, igual aparece na barra de endereço do seu navegador. aulas.blogspot.com. Fecho aspas. E eu tenho que falar para o meu menu para ele jogar isso para o nosso lado esquerdo. Aí vem a pastazinha também que tem que tomar muito cuidado. Como nós não fizemos ainda os frames da nossa página, o arquivo principal que vai abrir nossa página, que é o assunto principal dessa aula, nós vamos ver depois que fizermos o conteúdo, esse conteúdo, eu tenho que dar um nome pro HTML saber do que se trata. A parte central do meu site eu tenho que dar um nome para ele. Então eu vou chamar aqui de principal. Só que ele não foi criado ainda. Então eu vou ter que lembrar de colocar exatamente essas palavras do jeito que está aqui. Se eu errar a grafia, tem que botar com a grafia errada. Para abrir dentro desse trajeto, ou seja, abrir na parte principal do meu site. Se não estiver entendendo ainda, não se preocupa, porque isso a gente só vai ver daqui a pouco. Blog vai ser o texto que vai aparecer. Vou fechar o link. Pulo uma linha, usando BR. Eu vou criar outro link agora para nossa página principal. Igual. Aí vem também uma coisinha que a gente não tinha visto ainda. Como é que eu faço para abrir um link para uma página para um arquivo dentro da minha própria página, um HTML dentro do meu próprio HTML, dentro da minha própria pasta de arquivos? Se tiver junto, basta digitar o nome direto. Por exemplo, o arquivo que eu vou criar como conteúdo principal vai chamar 2.html. Se ele tiver dentro de uma pasta, por exemplo, arquivos, eu teria que botar barra arquivos HTML2. Mas como não vai estar, eu não vou organizar dessa forma, eu só boto o nome dele, porque vão estar lado a lado, como você vai ver mais pra frente. O target vai ser a mesma coisa. Principal. Se tiver um pouco confuso, não se preocupe, isso é normal em aula de frame, porque a aula de frame você só vê a coisa funcionando mesmo lá na frente. Vou botar o texto que vai aparecer no link, principal, e fechar o link, a nossa ancoragem. Beleza? Vou fechar aqui também a fonte. Vou fechar o body. E vou fechar o HTML. Agora tem que salvar isso aqui dentro da mesma pasta que eu vou salvar os outros arquivos. Então, salvar como. Eu já tenho uma pasta chamada HTML7, que é a nossa aula. Eu vou chamar esse arquivo aqui de 1. E você vai entender por que daqui a pouco. Você não precisa salvar com esse nome, mas por questão de organização eu estou fazendo assim. 1.html, salvar. Ok? Vou deixar esse arquivo aqui de standby. Vou testar o arquivo que nós salvamos. Ok, tem um problema no background. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Ok, o bgcolor eu não percebi. Fui dividido, falando. Faltou um C aqui. Salvar. Agora atualizo. Prontinho. Isso é o Azure. O Azure, sei lá como é que se pronuncia. Salvei, já está salvo. Deixar de standby aqui. Agora eu preciso de um bloco de notas vazio para fazer o conteúdo principal, que vai juntar com aquele. O segundo quadro da nossa página. Vamos tentar ganhar velocidade. HTML.
O body eu só vou botar alinhamento para a gente não perder tempo, porque também não há necessidade. A gente não está trabalhando o design em si aqui. Vou deixar justify, que é justificado. A fonte também já vou colocar logo uma aqui. Font size vou deixar 2, vou deixar tudo como a gente botou no outro. Questão de formatação de fonte. E face igual a Arial. Tudo isso que nós já vimos, então só vamos tentar ganhar tempo. Também quero um título para a minha página principal. A minha página vai se chamar o que é... Opa. Vou botar H1 só para destacar o título. Que é HTML. Fecho essa formatação. Agora eu vou colar um texto qualquer aqui. Deixa eu abrir o Google aqui. Porque nós precisamos de um conteúdo. Então você pode pegar e copiar um conteúdo de qualquer página aqui, porque é só para teste. Vou copiar na Wikipédia mesmo. Já está até marcado aqui, porque eu fiz os testes iniciais copiando o texto daqui, que é mais rápido. Vou copiar mais um trecho porque ficou pequeno. Você pode copiar qualquer texto, tá? Eu botei o daqui que eu achei na Wikipédia porque é mais rápido para a gente poder agilizar a aula. Vou fechar o body. Opa, falta fechar. E vou fechar também o HTML. Beleza? Lembre-se sempre de pausar o vídeo para poder copiar o código e coisas do tipo. Vou salvar como. Esse aqui vai se chamar 2. Se você se lembra bem, nós já temos esse arquivo aqui no link do nosso outro código. Beleza. As duas páginas que nós vamos trabalhar já estão aqui prontas. Se você notar bem, deixa eu só afastar um pouco. Elas têm que aparecer lado a lado. Aqui tem até um link, tá vendo? 2.html que vai chamar essa página aqui sempre que eu pedir. E o target dela é o principal. Só que o que significa isso tudo que nós estamos fazendo até agora? Nós estamos preparando 2 arquivos de base para fazer a nossa página principal. A página mesmo vai trabalhar com código que vai unir todo o resto do conteúdo que nós estamos fazendo até agora. Quando você for fazer páginas mais avançadas, você vai se deparar muito com essa origem de arquivos externos, essa demanda de buscar uma fonte externa, mesmo que esteja dentro do seu servidor. Então o que nós vamos fazer aqui hoje é mais ou menos isso. Os frames, né, os quadros que nós vamos trabalhar hoje, eles puxam informações de outros arquivos. Na verdade, ele é só um arquivo que a sua página principal vai abrir, se você for trabalhar com frames ou outro código que seja, e para ela saber da onde pegar cada coisa. Por exemplo, meu blog puxa aplicativos do Facebook, do Google+, do Google+, isso tudo externamente. O conceito do frame é parecido, só que ele vai trabalhar com quadros dentro das páginas que nós já criamos nos nossos arquivos. Então vamos só testar o arquivo 2 que nós criamos aqui. Ainda está faltando alguma coisa, vamos verificar aqui. Salvar. Por acidente eu deixei o HTML fechado. Faltou também fechar aspas do Arial. Na pressa faltou tudo, mas tranquilo. Agora sim, nosso código está pronto. E salvo. Por isso que é bom fazer sempre testes quando a gente fizer o salvamento. Beleza. Bem, vou deixar aqui o bloco de nota aberto. Vou abrir mais um. Agora sim, nós vamos ver esse bicho desse frame. O arquivo de frame, na verdade, vai ser só para chamar as outras duas páginas. HTML. Para a gente poder abrir nosso arquivo. Frame set é a tag usada para poder chamar o frame. Aí nós temos duas opções.
nós vamos trabalhar com colunas ou com linhas. Ou seja, eu quero que minha página abra, lado a lado as páginas abram em forma de colunas ou linhas. No nosso caso vai ser colunas. Se escreve cols, né, dentro dos atributos aqui. Se fosse linha seria rows, mas vai ser colunas. Aqui nós vamos definir igual a definição do como vai ser distribuída essas colunas. Eu quero que ela ocupe 15% do espaço, então eu digito só 15%, aqui vai estar do lado esquerdo. Eu boto vírgula, a próxima coluna. Se eu não quiser especificar um valor e deixar ela ocupar o valor que sobrar, eu boto asterisco, que vai ser o caso daqui. Se eu quisesse incluir mais uma coluna, que eu fazia? Era só botar vírgula e botar, sei lá, 20% ou 10%, não sei. Depende do que você tiver em mente. E assim por diante, né? Cada vírgula abre uma coluna. Mas no nosso caso, só vamos trabalhar com 2 páginas, até porque essa aula já está ficando extensa. Então vou fechar aspas aqui. E também termino de digitar a tag. Dentro de frame set, no caso deveria fechar também. Já para adiantar, fechar o HTML. E dentro de frame set eu vou especificar os frames que nós vamos trabalhar. Agora sim entra aqueles arquivos que nós trabalhamos. Frame src igual, aí deixa eu afastar aqui um pouco a janela. Lembra dos arquivos que nós criamos aqui atrás, ó, 1 e 2? A primeira coluna que vai ficar do lado esquerdo vai ser qual? Vai ser a número 1, certo? Aquela que está em azul celeste. 1.html, fecho aspas e fecho isso aqui. E o resto, né, o outro campo que nós vamos usar, que vai ser nosso campo principal, chamado de frame src, que vai ser igual ao 2.html. Opa! HTML. Ah, sim, e há aquele detalhe. Lembra que eu falei muito no principal, no outro? Que um HTML ia ser, uma página ia ser considerado o campo principal? Aqui não só a página, mas como a área, essa segunda área, eu posso definir o nome dela, que é usado com a expressão name. Esse nome vai ser usado para que qualquer outra página ou qualquer outro código que eu for digitar, link e tal, etc., reconheça esse campo. Então ele vai se chamar principal. Então, vamos abrir aqui um, para a gente poder colocar lado a lado para comparar. Lembra que... Opa, aqui. Tá vendo? Principal para principal, principal para principal. Ele vai ficar nessa segunda tag aqui, ó. Que ela representa a segunda linha nossa, a segunda coluna nossa de frame. O detalhe interessante é que nós não vamos abrir esse arquivo 1 e o 2. Nós não vamos abrir eles. Nós vamos abrir esse arquivo que nós estamos criando aqui, ele que vai fazer o trabalho, vai dar o trabalho de chamar o resto. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou em arquivo, salvar todos os arquivos. Eu vou chamar ele de index, que geralmente esse é o nome que nós botamos na página principal do nosso site. HTML. É bom sempre criar o hábito de chamar de index, porque alguns servidores, pelo menos até um tempo atrás, já reconhecia automaticamente como a página principal do site. Vamos botar salvar. Mas funcionaria com qualquer outro nome. Agora vamos ver funcionando? Dou 2 cliques em index. Viu o que nós fizemos? Nós criamos 2 campos na nossa página. Opa, bloco de notas errado. O nosso index, tá vendo? Ele chamou o HTML. Eu posso até, por exemplo, botar um título aqui. Vou criar um head. Title igual aula 7. Opa. E eu dei uma viagem aqui. Title aula 7.
Salvar aqui, atualizar nossa página, prontinho. Se eu clicar aqui, por exemplo, em blog, ele vai ter que chamar, segundo o nosso HTML, quando eu clico aqui, ele tem que chamar o meu blog e jogar no campo principal, que nós chamamos de principal. Então eu clico aqui e voilá, o Newbie abriu o lado direito do meu site, sem perder essa coluna daqui. Se eu quiser voltar para minha página principal, né, eu tenho um menu aqui, vai funcionar a mesma coisa, ele vai jogar pro target. Beleza? Mais uma olhadinha no código, se precisar pausar para copiar, pause agora e copie. O outro código, que é o 1.html e o 2.html. Beleza? Essa é uma aula realmente um pouco chata, assim, meio complicada, extensa, para falar a verdade. Talvez você precise futucar bastante ainda aí para poder aprender a dominar melhor mesmo o funcionamento dos frames. Mas é isso aí, a parte principal, o básico da HTML, com todos os comandos que nós aprendemos nessas 7 aulas, já são suficientes para você começar a construir páginas simples com HTML ou utilizar a lógica para avançar para outros tipos de linguagem, até mesmo linguagens mais avançadas do próprio HTML. Dúvidas, deixe no campo de contato do blog, eu tento responder todos, pelo menos se não conseguir responder, eu tento transformar em vídeo aula. O endereço é esse que está aparecendo no destaque. E eu aguardo a sua visita, né? Aí a sua mensagem, se possível, para ajudar a manter esse projeto no ar. Visite nosso blog, que eu vou ficar muito contente aí com a preferência. Valeu? Então, um abraço.